Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e cuidando da saúde, certo? Queridos, prestem atenção. Nós vamos continuar o capítulo 5, que é o último capítulo do módulo. E assim, neste assunto nós teremos os termos constitutivos da oração, certo? Módulo 1, página 98. Observe que nós vamos ter lá como tema termos constitutivos da oração. E quando eu vou falar de termos constitutivos da oração, automaticamente eu vou ter que relembrar o que é oração. E oração vai ser o quê? Vai ser um enunciado que tenha sentido completo e verbo ou locução verbal. Tem que ter obrigatoriamente verbo? Tem que ter verbo ou locução verbal. Por quê? Porque é a partir desse verbo que eu vou ter a quantidade de orações. Se eu tiver um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tiver 2 verbos, 2 orações. Se eu tiver 3 verbos, 3 orações. Se eu não tiver nenhum verbo, eu não terei oração. Eu teria uma frase nominal, certo? Pode ser o verbo ou pode ser a locução verbal. Olhem os exemplos aqui. Camila terminou a leitura do livro. O verbo que eu tenho aí é terminou. Eu tenho um verbo, significa que eu tenho uma oração também. Olha o segundo exemplo. Camila chegou, entrou e saiu rápido. Observem que eu tenho 3 verbos aí. Chegou, entrou, saiu. Se eu tenho 3 verbos, significa que eu tenho automaticamente 3 orações. Se eu tiver uma locução verbal, onde eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, que estabelecem a mesma comunicação, a mesma mensagem, eu vou ter apenas uma oração também. Então, estou lendo um livro excelente. Estou lendo é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, significa que eu também tenho uma oração. Os termos da oração, gente, são vários, tá? Mas aqui nós vamos falar particularmente de 2 que são bem importantes: sujeito e predicado. O sujeito, nós vamos relembrar aqui, vai ser aquele ou aquilo de que ou de quem se fala. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de quem? Pronto, a resposta para essas 2 perguntas é o meu sujeito. O aluno chegou cedo. Quem foi que chegou cedo? O aluno. Então, o aluno é o meu sujeito, porque é de quem eu estou falando ou do que eu estou falando. Já o predicado vai ser a parte que contém o verbo e é toda a informação que eu der sobre o sujeito. Eu estou falando o que sobre o meu sujeito? Eu estou falando o que do meu sujeito? Pronto, é o meu predicado. Meus amigos chegaram cedo. Meus amigos é o meu sujeito. Chegaram cedo é o meu predicado. Por quê? Porque é a parte que contém o verbo e é a informação que eu estou dando sobre os meus amigos, que é o meu sujeito. Certo? Observe que quando a gente fala em sujeito, a gente vai falar no núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito vai ser justamente a parte que é a mais importante. É a palavra principal que forma o sujeito. Olhem os exemplos aqui. Os exemplos, na verdade, nesses exemplos que eu coloquei, eu sublinhei o sujeito todo e coloquei em negrito apenas o núcleo do sujeito. A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. A maravilhosa culinária brasileira é todo o meu sujeito. Mas culinária é justamente a palavra principal do meu sujeito. Então, ela vai ser o núcleo do meu sujeito, porque é a partir dela que eu formo todo o restante. Nosso tio Joaquim nos visitava raramente. Qual é o meu sujeito aí? Nosso tio Joaquim. Mas qual é a palavra mais importante, a palavra base? Joaquim, porque é de quem eu estou falando. A pobre Ana não dançou com ninguém na festa. Eu estou falando de quem? Da pobre Ana. E qual é a palavra principal nesse sujeito todo? Ana. Então, ela vai ser o núcleo do meu sujeito. O pequeno garoto, mesmo jovem, já passou por muitas dificuldades. O pequeno garoto é todo o meu sujeito. Mas a palavra mais importante aí vai ser garoto, porque é justamente o núcleo do meu sujeito. Aquela linda moça passava por aqui todos os dias. Aquela linda moça é todo o meu sujeito. A palavra principal aí, quem era que passava por aqui todos os dias? A moça. Ela, na verdade, essa palavrinha aí, moça, que vai ser o núcleo do meu sujeito, porque é a principal. Todos os dias o pequeno Gabriel lia um trechinho do livro que ganhara de presente do avô. O pequeno Gabriel é todo o meu sujeito, não é isso? Só que eu tenho uma palavra que é principal. Eu estou falando de quem? De Gabriel. Então, Gabriel vai ser o núcleo do meu sujeito, porque é a palavra principal, é a base do meu sujeito.
E quando eu falo de sujeito, eu vou só relembrar aqui quais são os tipos que nós temos, tipos de sujeito. Eu posso ter o sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Nós não vamos relembrar o passo a passo agora não, porque vai vir depois, tá? Em uma outra aula. Nós vamos agora nos concentrar na questão do núcleo, o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Só que para estudarmos o núcleo do predicado, gente, que também vai ser a palavra mais importante do predicado, eu vou ter que relembrar os tipos de predicado. E sempre que eu vou estudar predicado, eu tenho que focar no verbo. Qual é o verbo que a oração traz? E eu vou lembrar de cara que eu vou ter verbos que indicam ação e eu vou ter verbos que indicam estado. Isso é importantíssimo quando eu estudo predicado. E eu vou associar a palavra. Por exemplo, o primeiro predicado que nós vamos ver, porque nós temos 3 tipos de predicado. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. O primeiro que nós vamos colocar aqui é o predicado verbal. Automaticamente associem a palavra ao termo que ele significa, verbal, verbal. Automaticamente eu lembro de verbo, e é isso mesmo. O predicado verbal, o núcleo, é sempre um verbo que indica ação. Por isso que ele tem esse nome, predicado verbal, porque o núcleo é um verbo de ação. Olha o exemplo aqui. Ana chegou cedo. Chegou é um verbo que indica ação. E observem que eu tenho o verbo de ação como a principal, é a palavra base do meu predicado. Então, automaticamente, o chegou, que é o verbo de ação, vai ser o núcleo do meu predicado verbal. Por isso que ele tem esse nome, predicado verbal, porque o núcleo é um verbo de ação. No predicado nominal, vai ser diferente. Aqui o núcleo é um nome, por isso que ele obtém essa nomenclatura, ó. Nome. O núcleo é um nome. E aí você fala assim, professor, e o que é nome? Tudo que não for verbo. Só que no predicado nominal, o nome geralmente vai ser uma característica que vai ser atribuída a alguém ou a alguma coisa do sujeito. E nesse tipo de predicado, o verbo que vai aparecer é um verbo de ligação. Obrigatoriamente é um verbo de ligação, que é um verbo que indica estado, tá? Ele vai mostrar um estado do sujeito. E justamente esse estado que vai ser o núcleo do predicado nominal. Vamos ver aqui no exemplo que fica bem mais fácil. Ana ficou triste com a situação. Ana é o meu sujeito, beleza. Ficou é um verbo de ligação, porque ele não indica ação, ele indica o estado. Na verdade, ele serve aí para ligar o sujeito ao seu estado. Perfeito, por isso que ele tem esse nome, verbo de ligação. Quando eu falo Ana ficou triste com a situação, e o meu predicado é um predicado nominal, eu já sei que o núcleo vai ser um nome. E que nome vai ser esse? Vai ser a característica que eu vou atribuir ao meu sujeito. Ana ficou o quê? Triste. Triste foi a característica atribuída a Ana. Então, automaticamente, triste vai ser o núcleo do meu predicado nominal. E na gramática, eu vou chamar, normativamente falando, de uma forma mais culta, eu vou chamar essa característica de predicativo do sujeito. Aí vocês vão me perguntar, é o predicado? Não. Predicado é tudo que diz respeito a Ana, que é o nosso sujeito. Ficou triste com a situação. Tudo isso aí é o nosso predicado. O predicativo vai ser uma característica que eu vou atribuir a Ana. E que vai ser, na verdade, vai ser justamente o núcleo do nosso predicado. Qual foi a característica? Ana ficou como? Triste. Então, triste, além de ser o núcleo do meu predicado nominal, ele também tem um nome específico, que é justamente o de predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma característica que eu atribuí a Ana. Observem nos 2 exemplos aqui embaixo, que fica bem mais fácil para vocês entenderem. Minha aluna é linda. O sujeito aí é minha aluna. Usei verbo de ligação, porque é obrigatório, tá? Só que eu atribuí uma característica à minha aluna. Minha aluna é o quê? Linda. Então, linda é o meu predicativo do sujeito. Por quê? Porque é a característica que eu atribuí ao sujeito que é minha aluna. Entenderam? André sempre foi muito inteligente. André é o nosso sujeito. E qual foi a característica que eu atribuí a André? Inteligente. Então, essa característica que eu atribuí a André é que vai se chamar predicativo do sujeito. E que vai ser considerada também o núcleo do predicado nominal, tá? Por quê? Porque sempre vai ser a característica atribuída ao meu sujeito. Deu para entender? Espero que sim. No predicado verbo nominal, gente, nós vamos ter 2 núcleos.
um verbo de ação e o nome, que é uma característica, tá? Que vai ser atribuída a alguém ou a alguma coisa. Então, obrigatoriamente, eu tenho 2 núcleos. Observem aqui. Ana chegou triste do trabalho. Observem, Ana é o nosso sujeito. Chegou triste do trabalho é todo o nosso predicado. Chegou é um verbo de ação, porque Ana chegou, ela praticou a ação de chegar, beleza, é um dos meus núcleos. Triste também é uma característica, porque eu atribuí isso aí a Ana. Então, observe que eu tenho o verbo de ação, mais a característica. Se eu tenho as 2 coisas na mesma oração, no mesmo predicado, significa que eu tenho 2 núcleos. E isso acontece quando, Pro? Quando eu tenho um predicado que é chamado de verbo nominal. Como a própria palavra já diz, ó, verbo nominal, porque eu tenho um verbo de ação e tenho também um nome que vai ser uma característica que vai ser atribuída a alguém ou a alguma coisa. Beleza? E aí, neste caso, eu teria obrigatoriamente 2 núcleos. Amores, vocês vão fazer essa atividade. Na verdade, é uma atividade só. É uma atividade pequenininha, tá? Da página 99 a 101. Quem não tem o módulo novo, é bem provável que não tenha a página 101. E aí, você faz o que tem no seu módulo, que vai valer da mesma forma, tá? É a atividade da página 99 a 101. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto na parte de conteúdo, como na parte das questões, que de repente vocês não entendam alguma questão, algum enunciado, mandem para o meu e-mail, porque eu vou tentar sanar, tá? Tentar tirar essas dúvidas para vocês, de vocês. O meu e-mail vai ser carlasoaresjc@hotmail.com. Podem mandar em qualquer situação, em qualquer comentário, sobre qualquer questão, que eu vou respondê-los assim que der, viu? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, bom estudo e mantenham essa rotina de estudar diariamente, tá? Como nossos encontros estão assim à distância, não deixem que na verdade que isso estrague a rotina de vocês, que isso atrapalhe a rotina de vocês. Mantenham o mesmo esquema que vocês tinham anteriormente, viu? Fiquem com Deus, amo vocês, um beijo.